Boa noite, eu me chamo Robério, moro em Frecheirinha que fica no Ceará. Contarei um caso que aconteceu comigo há alguns anos atrás e que me deixa intrigado até hoje. Tudo aconteceu em 2013. Na época eu estudava e ainda fazia um curso no período da noite, que só terminava lá para as 11 horas. E minha rotina era a seguinte: estudar de manhã, trabalhar de tarde e à noite eu ia para o curso. E foi enquanto voltava para casa às 11 da noite que tudo aconteceu. Toda vez eu ia para o curso que era de computação. Sempre ia sozinho com a Monark do meu pai, uma bicicleta que até hoje tem em casa. E como já disse, ia às 7 só voltava às 11 da noite. Eu sempre vinha pelo mesmo caminho, um lugar que passava bem em frente ao cemitério. Mas não tinha medo de passar por lá, pois eu não acreditava no sobrenatural e achava que tudo isso era o povo que inventava. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Era uma segunda-feira quando eu vinha do meu curso pelo caminho de sempre. Estava despreocupado e pensando na aula que tinha acabado de terminar. Foi quando eu passei em frente ao cemitério que ouvi uma voz falar lá de dentro: "Me dá uma carona até lá na frente." Era uma voz muito parecida com a de um homem. Eu, com um pouco de medo, nem olhei, pois poderia ser algum bandido querendo me roubar, e acelerei o pedalo para sair logo dali. Quando cheguei em casa, contei do ocorrido para meus pais. Eles também acharam que fosse uma pessoa, e me pediram para que eu não passasse por aquele caminho novamente, pois alguém poderia me roubar. Mas eu, muito teimoso, continuei passando por lá, pois era o caminho mais rápido e achava que aquela voz falaria comigo somente aquele dia. Só que não foi. Na quinta-feira, enquanto eu voltava do curso bem em frente ao cemitério, novamente ouvi a mesma voz: "Me dá uma carona até lá na frente." Me arrepiei todinho novamente, mas passei bem rápido. E quando eu cheguei em casa, não contei do ocorrido para meus pais, pois eu queria saber o que era aquilo. Foi então que na sexta, na segunda e na terça, aquela voz também falou a mesma coisa enquanto eu passava. Foi aí que tive a ideia de responder aquilo, algo que me arrependo até hoje de ter feito. Era noite de quarta e eu vinha com a Monark do meu pai. Assim que passei de frente ao cemitério, aquela voz novamente falou comigo: "Me dá uma carona até lá na frente." Foi então que respondi: "Pode vir, mas não acostuma não." Na hora em que fechei a boca, senti um peso na garupa da bicicleta, mas quando olhei para trás, não tinha ninguém por perto. O peso era tanto que até abaixou a bicicleta. Me arrepiei todinho nessa hora e fiquei com a sensação de estar levando alguém. Rapidamente comecei a rezar em pensamento e continuei pedalando, sentindo aquele peso. Foi quando eu estava a 2 ruas para chegar na minha casa que aquilo foi levemente saindo, e assim pude pedalar mais rápido. Quando cheguei em casa, falei para os meus pais que tinha respondido àquela voz e do peso que carreguei na minha bicicleta. Minha mãe falou que não era para eu ter respondido e não era bom estar mexendo com os mortos. Tomei aquilo como um grande conselho da parte dela e nunca mais brinquei com esse tipo de coisa. No dia seguinte, comecei a passar por um caminho diferente daquele que eu estava acostumado a pegar e não escutei mais aquela voz. E hoje fica apenas na lembrança, aquela alma que falou comigo no cemitério. Boa noite. Trabalhei por cerca de 2 anos e 5 meses num panificador aqui em Santa Bárbara do Oeste, que fica em São Paulo. A empresa se chama Depanhas
e fica numa região de chácaras e canavial. Um pouco antes das chácaras, tem um cemitério chamado Parque dos Lírios. Sempre o pessoal da empresa contava histórias bem sinistras, mas eu sempre fui cético e nunca dei ouvidos a essas historinhas de fantasmas, porque são bobagens. Porém, guardo 3 histórias que aconteceram comigo e que até hoje me deixam muito encabulado. A minha mulher sempre me levava para trabalhar, já que eu trabalhava das 2 da madrugada até as 10h20 da manhã, e o local era só mato, bem retirado da cidade e muito propício a animais peçonhentos, junto dos cachorros das chácaras que às vezes ficavam soltos nas estradas, ameaçando a todos que se aproximava. Pois bem, em certo dia minha mulher me trouxe de carro para trabalhar. Eis que na nossa frente surgem 2 bolas de luz. Minha mulher achou estranho e me perguntou se eu estava vendo aquilo. E eu disse, é claro que sim, me parecem ser 2 motos. Mas ela respondeu que não eram por 3 motivos. Primeiro, estavam rápidos demais. Segundo, muito longe do chão. E terceiro, as luzes eram brancas e não vermelhas, como lanterna de carro ou moto. Ela então decidiu aumentar a velocidade do carro e tentar alcançá-las. Mas de repente, as luzes sumiram bem na nossa frente. A outra história é de um amigo PM, que certa vez recebeu um chamado no rádio sobre um indivíduo que tentou roubar um carro. Várias viaturas foram deslocadas até o local e conseguiram prender o indivíduo. Logo depois, esse meu amigo policial militar da Força Tática comentou que já que eles estavam próximos a esse cemitério, o Parque dos Lírios, por que não dar uma passada por lá e tomar um café com o vigia e também coveiro do local, que inclusive morava bem de frente ao cemitério, que naquela ocasião estava fechado. Não tinha nenhum velório acontecendo nessa hora, pois era por volta das 1 da madrugada. E também porque o indivíduo seguiu preso em outra viatura. Então a Força Tática resolveu ir tomar um café, brincar, jogar a conversa fora com o vigia e também coveiro do cemitério. Porém, cerca de 10 minutos depois que eles chegaram, um PM escutou um barulho como de passos vindos de dentro do cemitério. O PM fez sinal para os outros ficarem alerta. Então 2 PMs entraram no cemitério com a arma em punho. Já os outros 2 foram por baixo do lado de fora do cemitério, na estrada de terra, um na viatura e outro a pé. Foi quando eles escutaram vários barulhos por todos os lados. Correram, usaram lanterna, ligaram giroflex e nada de achar alguém. Essa história quem me contou foi um amigo da Força Tática e diz que até hoje ele fica encucado com isso, já que não tinha ninguém naquele cemitério. Bom, o terceiro e último caso estranho não ouvi só de uma pessoa, mas de várias, pois conheço diversos policiais que trabalham na região, e eles me relatam que os moradores sempre ligam pedindo ajuda, muitas vezes por verem indivíduos que passam correndo perto de suas casas, ou pelos cães latirem muito durante a noite. Os policiais até iam no local, ligavam lanterna, giroflex e até tiravam para cima, mas não viam ninguém. Também tem um caso de um amigo do canil da Guarda Municipal, mas de um outro cemitério aqui de Santa Bárbara do Oeste. Numa certa noite, a composição recebeu uma denúncia de que haviam usuários de drogas na frente do cemitério. Ao chegar lá, eles se depararam com os indivíduos. Pararam a viatura e deram alguns conselhos. E então eles foram embora. Mas os guardas continuaram lá, já que os usuários poderiam retornar. Ali, depois de alguns minutos, os cães começaram a ficar agitados, latindo, rosnando e querendo entrar no cemitério. Logo os guardas acharam que tinha alguém se escondendo lá dentro e foram averiguar para ver quem estava ali. Os cães ficaram loucos quando entraram no cemitério. Latiam de um lado para o outro e não sabiam para onde ir. Já os guardas não viram nada. Só os cães que viam algo que eles não poderiam ver.
Boa noite. O meu nome é Adrian. Eu tenho 38 anos de idade. Sempre gosto de ver, ler e ouvir histórias de terror. Quando eu estava trabalhando em uma banca de jornais, sempre via e lia as revistas de horóscopo e também as de simpatias. Eu frequentava 2 centros espíritas, além de 2 terrenos de bruxaria, feitiçaria e voodoo. Depois fui para lugares onde só tem pessoas mortas. Até que num certo dia eu vi e li em um anúncio de jornal que tinha vagas para pessoas trabalharem em cemitérios, crematórios, funerárias, floricultoras e necrotérios do Instituto Médico Legal. Eu já tinha terminado de estudar e saí da universidade com meus 2 diplomas do curso de necrópsias e autópsias, que significam a mesma coisa. Fui trabalhar numa grande funerária onde só tinha carros fúnebres. Eu ficava encarregado de levar os caixões das pessoas até os cemitérios ou crematórios. Uma certa vez, quando estava dentro do carro fúnebre, senti que alguém estava me observando e ouvindo. Eu começava a me tremer e também a ouvir zumbidos em meus ouvidos. Senti as respirações ofegantes dos mortos perto de mim com um forte calor e um forte frio também. Eu ficava um pouco tonto e sentia sono por causa da correria e do tempo. Eu via vozes de garotos, homens e senhores mortos, que me diziam que não queria ir para os cemitérios e crematórios, mas também sentia um forte cheiro de flores que se espalhava por dentro do carro fúnebre. Via espíritos de pessoas do sexo masculino, de todas as idades, completamente nus e sentados perto de mim, no outro banco do carro. Não era nada agradável ver essas coisas, pois esses espíritos me diziam que estavam tristes, felizes, com medo e que sentiam raiva e vergonha às vezes, por terem muitas coisas sem ninguém saber quando estavam vivos. Muitos eram bons, mas outros eram maus. Uma certa vez eu fui levar o caixão de um garoto de 13 anos de idade. O espírito desse garoto bateu no banco com as 2 mãos e disse o seguinte: "Que ódio! Não me leve até aquele lugar. Eu não quero ver ninguém que tenha me conhecido ou não. Muitas pessoas pensam que eu tenho 18 anos de idade por causa da minha aparência. Não me leve para a mansão dos mortos, por favor." Eu dizia que era para ele se acalmar, mas em resposta ouvi ele reclamando: "Você pensa que é fácil ter que ficar completamente nu depois de morto e ver o seu próprio corpo no banheiro de uma casa?" Eu me assustei quando vi meu corpo sair correndo. Depois não sei como vim para aqui. Tudo aconteceu tão rápido. No velório desse garoto eu vi e ouvi pessoas xingando e reclamando. Todas as pessoas não gostavam dele. Ainda ouvi seu pai falar: "É melhor ter um filho homem do que ter outro filho que seja menos homem, por causa da sua sexualidade." O espírito do garoto, ouvindo aquilo, me disse o seguinte: "Eu não sou homossexual. O meu pai é que nunca gostou que eu ficasse com nenhum homem de qualquer idade. Por isso eu sofri muito e morri com grande raiva, tristeza e depressão." Ele pegou nas minhas mãos e senti um forte frio. Uma grande força negativa se espalhava por todo o local. Eu então disse para ele: "Não perca seu tempo tentando se comunicar com os amigos vivos e nem com a sua família. Ninguém pode te ver da maneira como você está agora, e nem te ouvir ou sentir que você está longe ou perto." Foi então que vi uma luz forte em volta dele, e 3 anjos vestidos de branco o levaram para o céu. O seu corpo foi sepultado naquele mesmo dia. Numa outra vez no crematório, o espírito de um senhor apareceu para mim e me disse: "Eu odeio todas as pessoas que me maltrataram dentro daquele asilo. Agora eu vou fazer todos pagarem por tudo o que me fizeram, mesmo que eu tenha que matar todos." Eu senti que alguma coisa me puxava para baixo e que parte do chão estava mais alta que a outra. Às vezes parecia que tinha buracos naquele lugar. Eu pisava e sentia que meus pés estavam caindo para baixo, meio que sendo puxados por forças negativas e invisíveis. Esse senhor era um feiticeiro de terreno de bruxaria, feitiçaria e voodoo.
Pelo menos foi isso que meus amigos de trabalho me falaram da vida dele. Eu senti medo muitas vezes e sempre fazia orações pedindo proteções. E vi quando anjos negros e maus arrastaram esse senhor para o inferno. Quando eu estava trabalhando na floricultura, vi o espírito de um garoto de 18 anos de idade, que me dizia assim: não ponha velas, incensos, flores ou copos com água ou de leite para mim. Eu não gosto que as pessoas ponham comidas e bebidas no meu túmulo. Os gatos e cachorros sempre dormem em cima dele, e eu gosto muito. Pelo menos esses animais sempre vêm me visitar quando estou completamente sozinho. Da próxima vez que você for até o meu túmulo, você verá que cada animal bebeu, comeu ou destruiu alguma coisa que estava em cima, embaixo ou em volta do meu túmulo. Aquele espírito desapareceu no piscar de olhos. No dia de finados eu vi os gatos e cachorros destruindo e comendo tudo o que estava no túmulo dele. Muitas vezes eu encontrava comidas e bebidas dentro dos carros fúnebres, com cartas e bilhetes da família desses espíritos, de garotos, homens e senhores. Nos envelopes estavam escritos os nomes das famílias. Às vezes eu chamava as crianças das famílias e dizia: veja, aqui está o bilhete e a carta do seu primo, pai, amigo, professor e irmão. Eles pediram para eu entregar esses doces e salgados para vocês. Eu fazia isso sempre em segredo, sem que a família ou outras pessoas soubessem. As crianças me diziam que estavam muito felizes ao verem tudo que eu tinha dado. Eu vi os garotos lendo as cartas e bilhetes, e um deles me disse assim: o meu irmão está reclamando por causa das comidas e bebidas que eu coloquei no túmulo dele por todos esses anos. Ele me disse que também só os animais aqui estão perto dele agora. Ele reclama muito, falando que não gosta de ver nada no túmulo dele. Às vezes ele era um chato em vida. Se ele estiver aqui, eu puxaria as orelhas dele e daria uns belos tapas para ele parar de ser bobo e rebelde. Eu então respondi para ele: cuidado, o seu irmão pode estar vendo e te ouvindo agora. Você não quer ver ele perto de você. Talvez você sinta medo e saia correndo daqui o mais rápido possível. Foi então que o espírito desse garoto apareceu e disse para seu irmão: oi, irmãozinho, você se lembra de mim? Me diga agora quem é o bobo. Eu morri, mas não sou idiota ou rebelde como todos vocês pensam. O irmão desse garoto puxou as orelhas dele e deu uns tapas em seu bumbum. Ele chorou muito e me disse: o meu irmão me bateu mesmo estando morto. Ele é ruim e tem que ir para a casa do diabo. Então novamente eu respondi: não diga bobagens. Você só mereceu ser castigado por causa dos seus erros, e nada mais. Então uma forte chuva começou a cair, e os dois correram. O espírito que era irmão do garoto desapareceu, e o garoto correu para o corredor onde eram feitos os velórios, e me disse assim: que pena, o meu irmão foi embora tão rápido. E eu falei: por favor, não conte para ninguém tudo o que você viu, sentiu e ouviu. Esconda a carta e o bilhete e ponha no local aonde ninguém veja. Então o garoto me disse: ok, eu vou esconder tudo dentro de uma caixa que tem dentro do meu guarda-roupas, mas creio que ninguém acreditaria se eu contasse tudo o que aconteceu com nós nesse lugar. Eu então me despedi dele e de todas as pessoas que estavam no cemitério. Eu pedi para as crianças esconderem as cartas, bilhetes e doces, porque os espíritos dessas crianças apareciam para mim, me falando o seguinte: por favor, pegue tudo o que nós deixamos dentro dos carros fúnebres e entregue para as crianças das nossas famílias. E diga para elas esconderem completamente tudo que foi entregue por você, sem que nenhuma pessoa saiba que você fez isso. Eu dizia para os espíritos dos falecidos: não se preocupem, eu vou fazer tudo o que vocês me pediram. Quando voltei para dentro do carro fúnebre, vi que dentro dos bolsos das minhas roupas estavam cheias de dinheiro, muito dinheiro de papel e muitas moedas também. Era um grande exagero. Isso sempre acontecia algumas vezes.
O espírito de um garoto evangélico que era amigo meu, que tinha falecido há um bom tempo de acidente de carro, apareceu para mim e o vi bem de perto. Ele me trouxe um baú e me disse: "Aqui está todo o dinheiro que eu fiquei te devendo, por você ter cuidado de mim quando eu era criança, jovem e adolescente. Agora eu sou um homem crescido e feliz. Obrigado pela sua grande ajuda." Eu então disse para ele: "De nada, vá com Deus." Ele desapareceu num piscar de olhos. Então peguei o baú com a chave que ele me deu e todo o dinheiro que estava nas minhas roupas de trabalho e joguei tudo dentro de uma sacola de plástico preta e amarrei colocando dentro da minha mochila. Então a fechei e fui para minha casa, onde moravam meus primos e irmãos. Eu abri a mochila e o cofre com a chave e contei todo o dinheiro que tinha recebido. Foi um grande valor que recebi, um exagero que eu não posso contar para ninguém. Só os meus irmãos e primos e eu, que sabemos o total de valor do dinheiro que eu recebi. Eu então disse para eles: "Os espíritos dos garotos, homens e senhores, me deram todo esse dinheiro." Então disse para eles que tinha visto meu falecido amigo evangélico também. Eles me abraçaram e me disseram que fomos abençoados pelas pessoas do céu e que tudo era uma bênção cheia de milagres, por eu sempre ter feito bem para esses espíritos. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Peço desculpas por essa história ser um pouco grande, mas foi assim que aconteceu. Todos os meus primos, irmãos e eu estamos muito felizes. Boa noite a todos. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.